Primeiro, boa noite a todos, obrigada aí pela presença, obrigada ao IBEF pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão atual, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim? Tá. Sim. Então, começo de tudo, é bom a gente sempre lembrar a linha do tempo da LGPD, que a gente tem em mente, depois de tantas discussões que a gente acompanhou aí na imprensa, no legislativo, o ano passado por conta da pandemia, os atrasos que tiveram, é importante que a gente comece com isso. Ela foi sancionada em 2018, ela entrou em vigor em setembro do ano passado, então é uma lei que está em vigor desde setembro do ano passado, e as sanções administrativas que serão impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, elas só serão impostas a partir de agosto deste ano. No primeiro artigo da lei, ele já traz o seu objetivo primordial. Aqui a gente destaca, a ideia é que a gente tenha uma conversa, lógico, nós não vamos ficar passando artigo por artigo, a gente vai fazer um link com a LGPD, com o CDC, com as relações de consumo, mas é importante que a gente tenha em mente que logo no primeiro artigo, a LGPD já traz o seu objetivo primordial, que é proteger a liberdade, o direito fundamental de liberdade e privacidade da pessoa natural. E isso, um pouco mais para frente aqui na nossa conversa, a gente já vai falar, vai destacar que a gente, como a gente sabe, já está presente e é muito forte no CDC, né? Então, é importante também que a gente tenha em mente que a LGPD, o objetivo dela não é eliminar o compartilhamento ou a coleta desses dados pessoais, mas é disciplinar as regras do jogo, vamos dizer assim, estabelecendo ao titular de dado o controle das informações e promovendo a transparência necessária, especialmente nas relações, aqui que é o nosso foco da nossa conversa, nas relações de consumo, né? E a defesa do consumidor, ela está entre os fundamentos da LGPD. Então, elas são duas legislações, a LGPD veio complementar muito dos regramentos dessa relação de consumo, que já são bem conhecidas nossas aí do dia a dia. Importante também que a gente sempre tenha em mente o conceito de dado pessoal e por que isso é muito importante, a gente sempre volta e relembra em todas as nossas atividades do dia a dia, até como assessores jurídicos e como implementação de LGPD ou consultoria em consumidor. Porque a lei estabelece um conceito muito amplo do que é dado pessoal, é abrangente, porque ele fala que é toda informação que identifica ou possa identificar uma pessoa. Então, aqui eu trago uns exemplos, que são exemplos fáceis da gente identificar como dado pessoal, lembrando que a lei protege dado de pessoa física, pessoa natural, não pessoa jurídica, sempre. Também é algo importante para a gente ter sempre em mente. Então, nome, RG, CPF, data de nascimento, biometria, alguns deles juntos, outros individuais já identificam uma pessoa. É um conceito muito abrangente, especialmente nas relações de consumo, a gente tem que ter esse olhar, porque vários dados coligados, talvez não soltos, mas um junto com o outro, eu consigo identificar e localizar aquela pessoa. Então, de acordo com a ótica da LGPD, ele vai ser considerado um dado pessoal e, por isso, ele tem que ser tratado, tem que ser cuidado de acordo com as regras, né, da LGPD. Então, quando a gente fala aqui de tratamento de dados pessoais, quando a lei fala isso, é um rol exemplificativo, como eu coloquei aqui. Também a gente destaca que, muitas vezes, as pessoas acham que a LGPD, ela acaba indicando proteção de tratamento de dados pessoais só no ambiente online, que é um ambiente que tem realmente uma circulação muito grande de fluxo de dados pessoais, mas também a gente tem que olhar para aquele documento físico, para aquele arquivo dentro da empresa, para aquele RH com documentos que são acessíveis a qualquer pessoa. Esse é o olhar da LGPD, online, é por isso que a gente põe aqui, e offline. E a lei traz um rol exemplificativo, como eu falei, mas traz bastante conceitos do que ela considera como tratamento de dados pessoais. Então, todas essas coleta, produção, recepção, classificação,
arquivamento, transferência, tudo isso que for feito com o dado pessoal é considerado tratamento. Então, a lei usa esse termo tratamento, porque toda vez que a gente trata um dado pessoal, a gente como empresa, como pessoa física, no exercício da nossa função, a gente tem que tratar da forma como a LGPD nos determina. As empresas, elas utilizam esses dados pessoais para muitas finalidades. E a gente tem visto, especialmente nessa relação de consumo que a gente está vivendo nesse mundo, que aumentou muito por conta da pandemia, as questões de direcionamento de publicidade, de criação de produtos e experiências personalizadas em redes sociais. E é importante que a gente tenha em mente que a coleta e o compartilhamento dos dados por si só não são um problema, né? Muito pelo contrário, eles podem trazer benefícios para a gente. Por exemplo, acesso a produtos mais adequados, com preço mais acessível, participação em pesquisas que promovam o desenvolvimento científico ou social, acesso a serviços públicos mais rapidamente. A gente tem visto um movimento muito grande, por exemplo, do Detran, do Estado de São Paulo. O problema está nos abusos e na falta de transparência, que é algo muito forte, é um princípio muito forte dentro da LGPD. E por isso que é tão importante que a gente entenda qual é a relação da coleta dos dados, da relação da empresa com relação a essa coleta de dados, da relação que ela tem com essa coleta de dados. E a lei ela define 3 agentes de tratamento. Então, o primeiro agente que vai definir exatamente as responsabilidades que esse agente tem quando ele trata os dados pessoais. Esse agente pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Então, às vezes eu falo empresa, mas pode ser pessoa física também. Então, o controlador, o primeiro agente de tratamento que a lei define. Por que é importante que eu entenda em qual situação que eu estou? Se eu estou na situação de controladora do dado, de operadora do dado, que é o outro agente que eu vou falar daqui a pouco. Porque a lei define responsabilidades diferentes. Então, o controlador é aquele que recepciona os dados do titular, diretamente do titular do dado. Ele comanda, ele tem esse nome porque ele controla o que vai ser feito com o dado pessoal e o que não vai ser feito com o dado pessoal. Então, um exemplo prático é dentro de uma relação de consumo, os bancos, dentro da relação de consumo, banco e cliente, os bancos são controladores dos nossos dados pessoais. A gente entrega para abrir uma conta, para fazer um contrato de empréstimo, enfim. Eles são controladores dos nossos dados pessoais. O operador é aquele que realiza efetivamente o tratamento de dados pessoais em função de uma obrigação legal ou de um contrato. Um exemplo também dentro de uma relação de consumo para ficar mais fácil. Um banco, puxando até para a linha do banco, ele tem alguns clientes, vamos supor que ele tem alguns clientes inadimplentes e decide transferir esses dados pessoais para uma empresa de cobrança. O banco nessa relação, banco e empresa de cobrança, são 2 pessoas jurídicas. O banco, ele figura como controlador dos dados pessoais, ele recebeu do titular dos dados aquilo, ele controla aqueles dados pessoais, e ele vai contratar essa empresa de cobrança e vai dizer para ela exatamente o que ela tem que fazer, o que ela pode fazer e quais são os limites dela nessa relação de cobrança dos titulares de dados. Então, essa empresa de cobrança, nessa relação, ela age como operadora dos dados pessoais e não como controladora dos dados pessoais, porque ela age de acordo com o que o banco determinar. E o último agente de tratamento que a lei nos traz é o encarregado, que é o conhecido como DPO, Data Protection Officer. Esse nome é o nome dado pela GDPR, né, que é a legislação europeia de proteção de dados, que é muito parecida, a nossa legislação é muito parecida com a GDPR, e ela traz a definição como sendo uma pessoa natural jurídica que é indicada pelo controlador. E ela aqui é muito importante, especialmente agora fazendo um link com o nosso tema aqui, nas empresas que tem essa relação, que tem essa prestação de serviços ou que vendem diretamente ao consumidor, porque elas vão necessariamente ter que indicar hoje no Brasil, todas as empresas têm a obrigação de indicar um encarregado, seja ela uma pessoa jurídica pequena, média ou grande, né? A gente aguarda aí um posicionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pode, na mesma linha que acontece na Europa com a GDPR, estabelecer critérios
né, para tentar não onerar as microempresas e empresas, uma padaria, por exemplo, porque empresas individuais que realmente seriam muito penalizadas se todas tivessem que ter essa indicação desse encarregado e formalização e tudo mais. Então, a gente está aguardando aí o que a autoridade nacional vai nos dizer sobre isso. Mas o UDPO, o encarregado, ele é uma pessoa que ele vai servir de canal entre o titular de dado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os órgãos públicos que vierem fiscalizar ou notificar ou pedir qualquer informação relacionada à proteção de dados, ao tratamento dos dados pessoais dentro daquela corporação, e ele também é o canal de acesso entre o titular de dado e a empresa. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa que tem um quadro de colaboradores muito grande, e o colaborador é um titular de dados, a empresa, ela trata os dados de seus colaboradores, porque ela precisa ter seu banco de dados no RH, precisa estabelecer convênios, e precisa indicar isso para o sistema do governo, para pagamento de imposto, para N atividades. O DPO, ele também é o canal de acesso para essas pessoas que podem solicitar informações, retificações, solicitar que seja deletado, entender o que está acontecendo, como está sendo feito o tratamento de dados dessa pessoa dentro daquela corporação, dentro daquela empresa. E aqui falando um pouco da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para a gente entender, ela é um órgão federal, né, ligado à Presidência da República. Para quem tiver curiosidade, não tiver tido acesso ainda, tem um site da NPD que eles estão melhorando a cada dia, cada vez que eu entro no site tem alguma coisa nova, alguma informação melhor. Lá tem um canal de comunicação entre o titular de dado e a autoridade, muito embora, quando eu coloco início das atividades de punição, atividades de fiscalização e punição, que a gente falou logo no começo, elas só estarão em vigor a partir de agosto desse ano. Mas ela já está em pleno vapor, já tem até uma linha de cronograma das atividades até 2023, salvo engano, de tudo o que a autoridade pretende fazer, e especialmente a criação da política nacional, né, de proteção de dados. E é muito interessante o site da autoridade, o site do Procon de São Paulo também, que tem cartilha de proteção de dados, que tem aulas gravadas e gratuitas para ensinar, especialmente com foco nos titulares de dados, né, que somos todos nós, e consumidores, que somos todos nós. Quais são os nossos direitos e deveres nessa relação agora com a entrada em vigor dessa nova legislação? E com o crescimento dessas novas plataformas de negócio, vamos dizer assim, baseadas nessas criações de perfis de consumo para publicidade direcionada, que é o que a gente tem visto muito, né, especialmente em redes sociais, os nossos dados pessoais, eles tornaram-se mais valiosos para as empresas, né, do ponto de vista comercial, mercadológico. Então, isso acabou gerando uma coleta indiscriminada ao longo dos anos. Isso não aconteceu, lógico, agora, isso vem acontecendo, só que está muito mais intenso agora, em razão da pandemia, e criou uma sensação que a gente sente de desconforto e insegurança, né, nossa, dos titulares de dados e consumidores, em razão desses vazamentos que a gente vê noticiando todos os dias na televisão, e que foram descobertos. Então, independentemente dessas sanções que eu falo aqui da LGPD, que são multa, advertência, publicização e eliminação, e dentre outras, que só vão entrar em vigor agora em agosto, esse período de vigência de setembro do ano passado até agora, né, os 7 meses, a gente vê que esse período foi marcado por atuações desses órgãos aqui, que eu até pontuei alguns, defensorias públicas, ministérios públicos, com destaque no Ministério Público do Distrito Federal aqui, que tem uma atuação até antes da entrada em vigor da LGPD muito forte, e a gente vê a atuação desses órgãos promovendo demandas judiciais, notificações, exigências respondendo a exigências de titulares de dados, todos já baseados com fundamento na LGPD, em comum acordo com o CDC. Então, por mais que a gente tenha muita incerteza, esse tema é relativamente novo no Brasil, né, comparado
ao que é na Europa, por exemplo, a gente tem muita incerteza com relação à proteção de dados, várias discussões, vários questionamentos sobre vários pontos da legislação. A gente espera muito que a autoridade venha também e nos oriente com relação a isso. A gente sabe que uma certeza já foi mostrada aqui, a gente sabe, especialmente ao longo desses 2 últimos anos, que as garantias de direitos dos titulares de dados, especialmente na relação de consumo, elas têm que acontecer de imediato, porque as sanções a gente não está vendo um movimento do judiciário, dos órgãos públicos, no momento de esperar a entrada em vigor dessas penalidades da LGPD. A gente já está vendo isso acontecer muito antes disso, a gente vê isso no noticiário todos os dias. E finalizando aqui a minha parte da minha fala com vocês, eu trouxe aqui, a título de exemplo, só essas situações todas de notificação foram notificações feitas pelo PROCON de São Paulo, e com base na LGPD e CDC, a essas empresas, TikTok, isso é muito recente, isso é de 2 anos para cá, né? Na verdade, a maioria desses aconteceu após a entrada em vigor da LGPD, alguns até antes, só com base no CDC, e foram notificados ainda em razão do descumprimento de preceitos da LGPD. Isso não significa que vai ser aplicada a penalidade administrativa da autoridade, porque não é ela que está fazendo essa notificação, é o PROCON, porque não está nem em vigor. Mas o PROCON já tem esse movimento muito grande. O de São Paulo já notificou o TikTok, por exemplo, envolvendo as regras de privacidade para as crianças, questionando a alteração que teve recente. Acho que vocês viram bastante falar sobre a questão da política de privacidade do WhatsApp, a questão do compartilhamento, da necessidade do compartilhamento dos dados do WhatsApp com o Facebook, que é a empresa do mesmo grupo. Eles depois de toda a comoção que teve, não só no Brasil, no mundo inteiro, em relação, porque essa mudança de política de privacidade do WhatsApp, ela é mundial, não é só nacional, eles resolveram prorrogar, para ela ter entrado em vigor em fevereiro, e agora ela está prorrogada para o dia 15 de maio, então nós estamos aguardando para ver se realmente a empresa vai continuar com essa intenção, com essa alteração aí dessa política de privacidade, que fala o quê? Que se eu tenho que aceitar, e se eu aceitar, eu vou autorizar o WhatsApp a compartilhar meus dados com o Facebook, e se eu não aceitar, eu não posso mais usar o WhatsApp. Então, aí a gente vê bastante, a gente tem um olhar protecionista do consumidor sobre questões de abuso de poder econômico, de me vincular ao uso de um aplicativo a transferência dos meus dados para outra empresa sem o meu consentimento, né? Eu tenho que ter a possibilidade de consentir ou não, né? Então, outros exemplos, a ANEEL sobre o vazamento de dados, Hospital Albert Einstein sobre isso também se tornou público, foi divulgado na empresa, de lista de pacientes testados com o Covid, e a empresa Hering sobre o reconhecimento facial que eles faziam sem o consentimento do consumidor, né? Então, aí eu encerro com vocês aqui com esses exemplos, para a gente pensar um pouco no que realmente não preciso que essas sanções administrativas da autoridade já estejam em vigor, para que a gente tenha um movimento não só da sociedade, mas como especialmente dos órgãos de proteção ao consumidor, para tentar impedir esses abusos, essas infringências da LGPD. Eu passo a palavra agora para o Nelson. Obrigado, Adriana. Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer imensamente ao IDEF pela oportunidade de aqui presente com vocês e discutir um tema tão interessante como é Lei Geral de Proteção de Dados e como é consumidor, Código de Defesa do Consumidor, especificamente a defesa do consumidor. E o que nós pretendemos fazer aqui é uma analogia, evidentemente, não esgotar o que o Código de Defesa do Consumidor traz, mas sim focar o que tanto o Código de Defesa do Consumidor como a Lei Geral de Proteção de Dados especifica com relação à proteção de dados. Então, isso é muito interessante. E vejam vocês que, na verdade, nós estamos abordando 2 legislações, uma recente, que a Adriana acabou de falar,
que entrou em vigor de 18 de setembro de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós vamos falar também do Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11 de março de 1991. Portanto, em março deste ano, fez 30 anos. Então, vejam que interessante falar do Código de Defesa do Consumidor nessa oportunidade, porque sempre que se fala de titular de dados, também pode se falar de direito do consumidor. E, nesse aspecto, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, no artigo 18, ela relaciona quais são os direitos dos titulares. Também o Código de Defesa do Consumidor relaciona no artigo 6º o direito dos consumidores. Então, vejam que interessante que existe uma lei federal que determina que todo estabelecimento comercial ou de prestação de serviço deve obrigatoriamente ter lá um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para ser acessado pelo consumidor. E eu sempre fico me perguntando a respeito disso. O consumidor conhece os seus direitos? Ele conhece ou ele sabe por que esse exemplar do Código de Defesa do Consumidor está lá? Digo a vocês o seguinte, ele não precisa conhecer o código inteiro, basta ele conhecer o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que já é muito importante, porque traz lá o rol de direitos dos consumidores. Da mesma forma, não se pode exigir que o titular de dados conheça a integralidade da Lei Geral de Proteção de Dados, mas se ele conhecer o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter conhecimento a respeito dos seus direitos, o que é muito interessante, o que é bastante importante. E falando do Código de Defesa do Consumidor, e eu digo que são 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, em breve eu vou apresentar aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, mas só fazendo um breve contexto do Código de Defesa do Consumidor, nós estávamos, né, logo com a Constituição de 1988, nas suas disposições transitórias, restou consignado que o Brasil iria criar o Código de Defesa do Consumidor. E, naquela ocasião, foi nomeada uma comissão esta que foi dirigida pela ilustriada Pellegrini Grinover, e esta comissão, então, iniciou um trabalho sério para desenvolvimento do Código de Defesa do Consumidor. E, nesse contexto, o que existia naquela época? Nós tínhamos um Código Civil de 1916, que era um código, na época, totalmente voltado para a atividade agrária, e, evidentemente, em 88, nós já estávamos numa fase totalmente diversa. O mundo inteiro já se falava de proteção ao consumidor, principalmente na Europa, se discutia muito a respeito de proteção ao consumidor. E não poderia ser diferente, o Brasil também embalado nesse aspecto, ele criou o seu Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em março de 1991, e um código que eu digo o seguinte, desde aquela época, não só eu, como os grandes doutrinadores hoje, reconhecem como uma legislação revolucionária, porque, afinal de contas, ela trouxe já em 1991 a possibilidade de inversão do ônus da prova, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, tudo isto só veio a ser depois pelo Código Civil, né, em 2003, e recentemente pela Lei de Liberdade Econômica. Tudo isto veio a ser reafirmado por essas legislações. Então, vejam como a importância do Código de Defesa do Consumidor, a da atualidade do Código de Defesa do Consumidor, e que hoje ainda, analisando a Lei Geral de Proteção de Dados, nós verificamos vários apontamentos ou várias obrigações, vários direitos aos consumidores que são totalmente aplicáveis hoje em dia, considerando, evidentemente, aí a proteção que se dá ao titular de dados. Então, em primeiro lugar, eu trago para vocês o artigo 64 da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela deixa muito claro que direitos e princípios que são previstos nesta lei não afastam outros direitos e princípios já adquiridos pelo nosso ordenamento jurídico. Isso quer dizer o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados não veio revogar nenhuma outra lei, muito pelo contrário, ela deixa claro aqui que continuam sendo aplicados os direitos e princípios.
E é muito interessante que ela, quando fala de princípios, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é principiológica, sim, porque ela traz diversos princípios, ela garante diversos princípios, da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa também traz diversos princípios que são garantidos ao consumidor. Então, isso é muito interessante. Então, as legislações caminham no mesmo sentido. Vejam que interessante, alguns princípios que são previstos também na Lei Geral de Proteção de Dados e no Código de Defesa do Consumidor. Então, o princípio da boa-fé objetiva, que também é trazido no próprio Código Civil, o princípio da boa-fé objetiva está muito presente no artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, todas as relações entre as partes, entre fornecedor e entre consumidor, deve ser realizada na mais boa-fé. O fornecedor deve confiar no consumidor e vice-versa, o consumidor deve confiar no fornecedor, a fim de que eles tenham uma relação de compra e venda ou prestação de serviço muito boa e muito bem alinhada. O artigo 51 propriamente fala de contratos, da necessidade, da obrigatoriedade dos contratos serem respaldados no princípio da boa-fé. É muito importante que se o Estado tenha um interesse na formação do Código de Defesa do Consumidor, o Estado sempre teve um interesse muito grande em fortalecer essa boa-fé objetiva que deve prevalecer sempre numa relação entre consumidor e o fornecedor. O princípio da informação é extremamente importante nesta linha, porque toda vez que o consumidor adquire um produto ou uma determinada prestação de serviço, a ele é exigido toda a prestação de informações necessárias para que ele adquira aquele produto ou adquira aquele serviço. Digo, apenas como exemplo, da atividade bancária, muitas vezes o consumidor vê lá um contrato extremamente complexo e ele deve saber, e por isso a importância dele conhecer o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que todas aquelas letras, aquelas cláusulas contidas num contrato devem ser muito bem esclarecidas ao consumidor. Ele pode ter, antes de assinar qualquer contrato, toda e qualquer informação que se faz necessária para ele entender o tipo de negócio que ele está pactuando naquele momento. O princípio da educação, isso é extremamente importante, é o que nós falamos, a Adriana acabou de dizer isto, para a Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante que a autoridade, e é esta a grande expectativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é que traga esclarecimento tanto ao titular de dados, quanto ao controlador de dados. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor sempre exigiu um bom esclarecimento e uma boa educação ao consumidor, bem como ao fornecedor. Se espera, e por isso é uma política pública, né, que se traga educação, que se traga esclarecimentos a ambas as partes, para que esta relação seja duradoura, seja legítima, traga efetivamente, preservando a boa-fé, né, preservando essa educação, que eles entendam a necessidade da manutenção dessa boa relação. É sempre muito importante o princípio da educação para ambas as partes. O princípio da transparência é extremamente interessante, já trazido pelo Código de Defesa do Consumidor e consagrado agora de novo pela Lei Geral de Proteção de Dados. E veja que a Lei Geral, por isso que é uma lei geral, ela pretende abranger de forma total o tratamento de dados, né, a proteção de dados do titular, e vem também mantendo todas as mais legislações que foram construídas no decorrer do tempo. E, nesse sentido, aqui a transparência é extremamente importante, porque há necessidade de haver transparência do fornecedor sempre que tratar com o consumidor, demonstrar a ele efetivamente como é o produto a ser apresentado, como é a prestação de serviço, como ela deve ser realizada, e deve haver de ambas as partes, não só o fornecedor que tem esse ônus.
o consumidor também tem um ônus de demonstrar com transparência a sua possibilidade de pagamento, as suas condições de pagamento, as suas condições de crédito. Então, é muito importante que se tenha essa transparência entre as partes. A vulnerabilidade nem se fala, né? A nossa Constituição é que garantiu a vulnerabilidade ao consumidor, e não foi só ao consumidor, foi ao trabalhador, foi à criança e adolescente, foi ao idoso e foi ao índio. Então, vejam vocês, a Constituição garantiu esta figura de vulnerabilidade ao consumidor. Por isto que, muitas vezes, e nós temos muitas ocasiões, dificuldades para esclarecer um executivo de uma multinacional que não está localizado aqui no Brasil, por que que a Justiça do Trabalho, por que que a Justiça Comum é tão protecionista ao consumidor ou protecionista ao trabalhador? Exatamente por isso, porque assim quis o nosso legislador, garantiu a vulnerabilidade ao consumidor. Por quê? Porque ele considerou sendo a parte mais fraca na relação contratual. Sendo a parte mais fraca, é a parte que efetivamente merece zelo, merece cuidado, merece respaldo, tem que haver um cuidado com o consumidor. Então, seguiu esse princípio, o Código de Defesa do Consumidor, bem como seguiu a Lei Geral de Proteção de Dados. A facilitação da defesa do injuízo, da mesma forma. Então, vejam que o consumidor sempre em juízo, ele tem a facilidade. Isso não quer dizer, evidentemente, que ele vai comparecer em juízo e desprovido de qualquer prova ou de qualquer pretensão ou de algum direito que ele respalda, é que ele vai obter êxito em juízo, muito pelo contrário. Mas quando ele tiver que demonstrar em juízo algo técnico, algo específico, o judiciário sempre vai possibilitar, dentro das possibilidades do consumidor, que ele exerça plenamente o seu direito em juízo. E com relação à segurança, também bastante importante, né? Deve haver, eu acabei de dizer, como se trata de uma pretensão, de uma política pública, de uma política nacional de relação do consumo, e o artigo 4 traz esse título, o artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, de política nacional de relação do consumo. Então, há um interesse do Estado em garantir, trazer segurança ao consumidor, trazer uma grande segurança. Diverso de algumas outras legislações de países aqui próximos, a exemplo da Argentina, eles estão lá preocupados com a relação de consumo. No Brasil, não. Nosso Código de Defesa do Consumidor está preocupado com o consumidor em si. Tá? Então, por isso que a nossa política é no sentido de trazer segurança ao consumidor, garantir ao consumidor que ele tenha segurança sempre dentro das suas tratativas comerciais formalizadas com um fornecedor. E dentro de tudo isso que eu falei para vocês, e ainda dentro da vulnerabilidade, né, um dos princípios aqui prestigiados pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei Geral de Proteção de Dados, vocês viram que o próprio artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados destaca o verbo proteger. E o artigo 1º deixa muito claro, com o objetivo, e a lei destaca quais são os objetivos, quais são os fundamentos, quais são os princípios. Então, nesse sentido, a lei é muito organizada, a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela traz com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade do titular de dados. Então, nisto, nós já observamos a grande intenção da Lei Geral de Proteção de Dados de proteger o titular de dados, tanto como aconteceu e acontece até hoje pelo Código de Defesa do Consumidor, por todas as razões e pelos princípios que eu acabei de falar para vocês, considerando que o consumidor é vulnerável, considerando que o titular de dados é vulnerável e tem, então, o objetivo da lei de proteger efetivamente o titular de dados. E nesta linha, eu digo para vocês o seguinte, é interessante como isto tem sido feito e perseguido pelo próprio titular de dados. Já se tem conhecimento
isso foi algumas informações que eu recebi, que já se tem 2.700 reclamações perante o Reclame Aqui, com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vejam vocês que uma lei nova, uma lei recente, trouxe já a conscientização de diversas pessoas que, cientes dos seus direitos, elencados lá no artigo 18 que eu falei, já buscaram essa proteção perante o Reclame Aqui, perante as empresas, e também, se necessário, recorreram ao judiciário. Então, não é porque, como disse a Adriana, não é porque não iniciou ainda a aplicação das penalidades, das sanções, é que os titulares de dados não podem recorrer ao judiciário, sim, não podem recorrer ao Reclame Aqui para expor as suas reclamações. Então, uma vez vigente a legislação, tem todo o direito de fazer isso, evidentemente. Pode buscar o judiciário, pode buscar o Reclame Aqui, o PROCON também está aberto a tudo isso. Então, hoje o titular de dados, como acontece já no Código de Defesa do Consumidor, tem toda a possibilidade de buscar a proteção dos seus direitos. E quando se fala da hipossuficiência, então, quando há hipossuficiência que é diferente da vulnerabilidade. Na hipossuficiência, vulnerabilidade o consumidor e o titular já têm, porque assim o legislador constituinte garantiu que ele fosse. Eu sou hipossuficiente à medida que eu não tenho possibilidade técnica de discutir com o fornecedor. Então, toda vez que eu adquiri um computador, por exemplo, que ele tem lá uma certa obsolescência programada, eu não consigo discutir com ele aspectos técnicos a respeito disso, razão pela qual eu sou considerado, então, hipossuficiente, tecnicamente hipossuficiente com relação a esse assunto. Então, o artigo 42 traz essa proteção ao consumidor. Então, o juiz, nestas hipóteses que caracterizar a hipossuficiência do consumidor, o juiz pode inverter o ônus da prova, ou seja, ele fará com que o fornecedor é que faça a prova em juízo daqueles fatos. Então, vejam que, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor caminhou nesse sentido, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados também, garantindo, tanto ao titular quanto ao consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova. E isso é muito interessante, é muito importante, é muito utilizado no judiciário até hoje em dia, porque muitas vezes o consumidor ou o titular de dados, ele não tem a possibilidade técnica de fazer isto, restando para a parte contrária, sempre o fornecedor, a obrigatoriedade de fazer a prova ou de custear uma perícia técnica, se for o caso, para demonstrar que houve correto atendimento ou que o produto realmente atinge o fim a que se destina. Então, essa semelhança é muito interessante entre as duas legislações também. Um aspecto interessante do Código de Defesa do Consumidor é que ele disciplinou a criação de banco de dados de consumidores. E quando eu falo aqui de criação de banco de dados de consumidores, eu não falo só daqueles bancos de dados que são hoje disciplinados e são coordenados pelos agentes públicos, muito pelo contrário. O Código de Defesa do Consumidor, quando trouxe a questão do banco de dados, trouxe já a criação, disciplinou a criação do banco de dados, ele já se preocupava com o cadastro negativo dos consumidores. Somente em 2011 é que veio a lei do cadastro positivo, que veio regulamentando, então, o cadastro positivo. Mas o Código de Defesa do Consumidor, por meio do seu artigo 43 seguintes, ele já tratava do cadastro negativo e trouxe, evidentemente, uma regulamentação a isto e trouxe o direito de acesso do consumidor a estas informações. Então, muito se fala hoje do titular de dados, dos direitos dele de acesso aos seus dados e tudo mais, mas merecemos lembrar, e é importante que se verifique desde já, que o Código de Defesa do Consumidor
com relação ao consumidor, já traz isso há muito tempo, ou seja, há 30 anos, possibilitando ao consumidor o direito de acesso, acesso a estas informações. Então, um determinado fornecedor, um determinado comerciante, um determinado prestador de serviço, que fizer, e era muito comum, e sempre foi comum nesse sentido, o cadastro dos seus consumidores. Quando ele fizer esse cadastro, ele deve saber que ele é obrigado a permitir o acesso dessas informações aos consumidores. A qualquer momento, o consumidor poderá ter acesso a essas informações. Então, vejam que interessante isto, né? E muito se fala a respeito do direito ao acesso, como deve ser. Isso tem que ser, ele terá acesso total às fichas, aos registros, aos dados pessoais, a todos o consumo que ele efetivamente já praticou perante aquela empresa. Então, se ela faz o cadastro nesse sentido, o consumidor tem o direito sempre de conhecer, de saber como é esse cadastro, como foi feito esse cadastro, quais as informações, e ainda pode até pedir a correção destas informações. E sempre que se fala desse cadastro, um cadastro feito pelo fornecedor não pode ser um cadastro contendo códigos, contendo algo que somente o fornecedor é que terá conhecimento. Pelo contrário, o Código de Defesa do Consumidor exige que esse cadastro seja lavrado, seja feito de forma objetiva, clara, com uma linguagem fácil de compreensão, a fim de que o consumidor possa, quando ele exigir a apresentação dessas informações, tenha isso de forma clara, de forma precisa. E vejam mais um aspecto interessante. Se houver alguma negativação referente a períodos superiores a 5 anos, isto deve ser excluído. Muito se discutiu a respeito disso, após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, e ficou muito claro que 5 anos é o prazo mais que suficiente para que vários títulos de crédito, a exemplo do cheque, da duplicata, neste período, claro que eles têm um prazo de prescrição muito menor, mas neste período de 5 anos foi suficiente para que todos esses créditos já tiveram o seu prazo de prescrição ultrapassado, razão pela qual não se admite a permanência dessas informações nos cadastros dos consumidores. Então, vejam vocês, quando nós falamos a respeito da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, da necessidade de organização de dados, de eliminação de informações que não são relevantes ou informações desnecessárias, é muito importante que o fornecedor, e aí eu enquadro os comerciantes, os prestadores de serviço, o comércio em geral e a indústria, a necessidade de excluir eventuais apontamentos apontamentos negativos que já tenham decorrido um prazo superior de 15 dias. Vejam que o Código de Defesa do Consumidor mantém ainda a determinação de que sempre que se promover um cadastro do consumidor, deverá ter, em primeiro lugar, o consentimento do consumidor, e se fizer sem esse consentimento, ele deve ser comunicado e deve ser comunicado expressamente, ou seja, deve ser comunicado por escrito, tá? Ele tem que ter ciência, ele tem que ter conhecimento de que este fornecedor promoveu, sim, a abertura do seu cadastro. É muito importante que se faça isso, então, toda vez que eu procuro uma compra e venda, uma prestação de serviço, eu tenho, como consumidor, que ser muito bem orientado, que foi feito um cadastro, tem que ser comunicado disto, e se eu não for comunicado no ato da compra, no ato da prestação de serviço, eu tenho que ser comunicado de alguma forma e comunicado por escrito a respeito disso. Isso por quê? Para que eu possa, eventualmente, pedir a exclusão desse cadastro, porque se não me interessa a manutenção num relacionamento comercial com esse fornecedor, ou para que eu possa também solicitar a exclusão ou a correção de alguma informação que não tenha sido feita regularmente.
E chama atenção nesse aspecto que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 5 dias úteis a partir do momento que o consumidor apresente o seu pedido de correção ou apresente o seu pedido de conhecimento de quais são esses dados. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 5 dias. Vejam que interessante, porque muito se fala que a Lei Geral de Proteção de Dados estabeleceu, nos seus artigos 20 e seguintes, o prazo de 15 dias para resposta ao titular de dados. Bem, muito se discute ainda, o próprio artigo ainda estabelece que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda estabelecerá para algumas atuações específicas, para alguns ramos específicos de atuação, condições diferenciadas e prazos diferenciados para a resposta. E vejam vocês, o Código de Defesa do Consumidor não quis saber disso, são cinco dias. A Lei Geral fala de 15 e o Regulamento Europeu fala de 60 dias, podendo ser prorrogado ainda por mais 60 dias. Então vejam vocês o quanto que o Código de Defesa do Consumidor nesse aspecto é severo, e a importância de, sempre que se observar que se trata de uma relação de consumo e houver um pedido de esclarecimento do consumidor, um pedido de exibição das informações do consumidor, há que se promover no prazo de 5 dias úteis. Então, muito se fala, é importante entender este prazo, que 5 dias sob pena, evidentemente, de serem aplicadas sanções ao fornecedor que não agiu, que não cumpriu a solicitação do consumidor neste prazo de 5 dias úteis. Mais adiante, é interessante observar que as informações, como eu falei para vocês, devem ser sempre fornecidas no prazo solicitado e de forma muito clara, de forma muito transparente ao consumidor. Inclusive, deve ser fornecido para a pessoa com deficiência, a fim de que ela conheça e tenha conhecimento das anotações do cadastro que foi realizado. Nesse sentido, nós temos também já a vigência do próprio Código da Pessoa com Deficiência, que vem, novamente, garantir isto. Então, o fornecedor, sempre que atender uma exigência do consumidor, deve até mesmo observar se esse consumidor, que ele tem lá o seu cadastro, apresenta eventual deficiência, ele terá que atender, então, esse consumidor, a fim de disponibilizar da melhor forma possível a esse consumidor, a fim de que ele tenha clara ciência de quais as informações que constam neste banco de dados. E destaco também que o Código de Defesa do Consumidor, como eu falei, prevê a boa-fé na relação entre as partes também, como princípio. Então, vejam vocês que este dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros de reclamações contra o fornecedor. Então, vejam que nós não estamos falando somente de apontamentos em cadastro de fatos negativos ou cadastro negativo do consumidor. Nós estamos falando também de alguns órgãos públicos, a exemplo do próprio PROCON, que mantém lá uma relação, um cadastro atualizado de reclamações que são apresentadas com relação a fornecedores. O próprio Reclame Aqui, que não é um órgão público, mas tem também lá uma relação de cadastro de reclamações contra fornecedores. Então, isto vale, gente, não tão somente para o consumidor, evidentemente, mas também para o fornecedor, que ele vai ter uma relação, cadastro lá atualizado de se ele atendeu efetivamente as reclamações fundadas e apresentadas pelos consumidores ou não. Então, quando da elaboração da lei, isto ficou como se fosse o troco pela decorrente da elaboração do cadastro positivo, o negativo do consumidor. E vejam que interessante, muito se fala hoje das sanções que serão aplicadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, e isto é preocupante, sem dúvida nenhuma. Isto traz uma preocupação muito grande, porque as sanções que iniciam
com uma advertência, seguindo para a multa e seguindo para a publicização. Então, para determinados ramos de atividade, a publicização é muito significativa, né? Traz uma imagem, arranha a imagem da empresa, evidentemente, traz aí uma demonstração que aquela empresa não sabe zelar pelos dados dos seus titulares, ela não zela pelos dados dos seus titulares, e isso é muito grave. Mas, por outro lado, a multa também pode trazer uma consequência bastante grave ao descumpridor da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela, de 2% até um valor de 50 milhões de reais, quer dizer, é bastante elevado, um valor que pode, evidentemente, trazer prejuízo àquele controlador de dados, né? Então, o objetivo é zelar pela proteção, é cuidar da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, e impedir que seja alvo de alguma sanção a ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, nesse sentido, o próprio Código de Defesa do Consumidor já trouxe uma sanção a ser aplicada ao fornecedor que deixa de descumprir os direitos dos consumidores com relação à apresentação das informações relativas a este cadastro realizado, a este banco de dados realizados. E vejam vocês que, nesta hipótese, nós não estamos falando de advertência, nós não estamos falando de multa. O Código de Defesa do Consumidor constitui infração penal a ser imposta ao infrator, aquele comerciante, aquele fornecedor que não atende às exigências do consumidor. Nesse sentido, então, o artigo 72 e 73 do Código de Defesa do Consumidor trazem de forma muito clara aqui, vejam vocês, impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações sobre ele, que constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Vejam que interessante isto. O artigo 73 também, deixar de corrigir imediatamente informações sobre o consumidor, constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros, que sabe ou deveria saber ser inexata. Toda vez que o consumidor procura o fornecedor e deixa claro que aquelas informações não são claras, não são verídicas, cabe ao fornecedor imediatamente cumprir a solicitação, no prazo de 5 dias úteis, né? Cumprir aquela solicitação, sob pena, evidentemente, de responder no processo criminal, né? Claro que ele vai ter direito à defesa, ele vai argumentar no processo todas as razões pelas quais isso não foi feito, se realmente era devido se fazer ou não, se o consumidor tinha razão com relação a isso, ou seja, é garantido a ele a ampla defesa numa hipótese dessa, mas se prevalecer que causou um prejuízo ao consumidor e não promoveu a operação solicitada pelo consumidor, ele poderá responder, então, desta forma, perante o judiciário, em razão do descumprimento deste pedido, desta solicitação trazida pelo consumidor. Acho que é isso, então, que eu tinha a trazer para vocês, fazendo essa analogia com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e vamos agora, então, passo a palavra, devolvo a palavra ao Guilherme, né, a fim de que possamos, então, discutir a respeito de eventuais dúvidas ou observações que vocês tenham. Muito obrigado. Doutora Adriana, doutor Nelson, muito obrigado pela brilhante explicação de vocês, parabéns pela objetividade e pelos ensinamentos aqui trazidos. A gente já tem aí algumas perguntas, e todas elas relacionadas, aí algumas relacionadas com a questão das hipóteses de tratamento de dados, né? Então, o senhor Marcos Lacerda perguntou, né? Bancos que repassam dados, contratos para cobrança e uso devido pelo Serasa. Nesse caso, como proceder? Guilherme, veja só, boa, interessante a pergunta.
a lei do cadastro positivo é que veio regulamentar o tratamento que se deve dar perante os bancos de dados, ou os órgãos autorizados a promover estes bancos de dados. Então, a regulamentação lá é diversa do Código de Defesa do Consumidor. Perante estes birôs, né, que são empresas que têm essa autorização para, assim, trabalhar conservando os dados e fornecendo dados, e o objetivo lá é totalmente diferente, porque o objetivo lá é facilitar o crédito do consumidor sempre que ele buscar um fornecedor de bens ou serviços, né? Então, perante esse cadastro positivo, esses órgãos, então vamos citar, por exemplo, o SPC, o Serasa, devem cumprir a legislação, é uma legislação diversa do Código de Defesa do Consumidor, e sempre que houver o cadastro do consumidor, e se decidiu pela autorização da Lei Complementar 166 de 2019, toda vez que o cadastro positivo é feito e cabe ao consumidor, se ele não pretender a manutenção desses dados, é o consumidor que deve, ou o titular daqueles dados é que deve comparecer naquela ocasião e pretender, então, a exclusão daqueles seus dados. Então, as tratativas são totalmente diferentes, a lei é específica com relação a esse banco de dados, então é um banco de dados protegido e regulamentado por uma lei própria, que não guarda uma relação clara com o Código de Defesa do Consumidor com relação à forma de manutenção desses dados. Perfeito, muito obrigado, doutor Nelson. O senhor Sérgio Freitas fez o seguinte comentário: minha área de atuação tem relação com o serviço militar. Pelo portal da transparência, é possível obter algumas informações dos militares. A lei de transparência pública conflita com a LGPD? Posso falar um pouquinho, Nelson, disso? Claro. Eu já ia começar a falar, daí depois você me complementa, por favor, mas eu já ia começar a falar que, quando eu vi essa pergunta, achei muito interessante, porque a gente pode ficar aqui falando sobre isso, né, Nelson, sobre todos os pontos sobre todas as discussões que circundam sobre essas duas legislações. Eu gosto muito de uma expressão que fala que as duas são duas faces da mesma moeda. Eu acho muito isso. Eu acredito muito que, eu também concordo que não conflitam, como o Nelson já estava falando, e a LGPD influi sim na transparência pública, no que diz respeito à coleta e análise dos dados privados, né? O Estado, agora com a entrada em vigor da LGPD, ele deve deixar mais claro a maneira como ele lida com os dados dos cidadãos, né? E seguir com os cuidados especialmente, anonimizar quando for possível, com o intuito de preservar a privacidade. A lei da transparência, ela garante, né, essa transparência, o que deve ser público. E a LGPD, ela protege aquilo que deve ser privado, que significa o que está na esfera dos cidadãos, né? Os desafios são enormes e a gente acredita muito que com o funcionamento agora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, assim como em vários outros setores, especialmente com relação a setores públicos, inclusive órgãos públicos e setores da saúde, da comunicação, que existam regulamentos e normas para estabelecer os limites e como que vai funcionar isso. Então, a título até de exemplo, o Poder Judiciário, né, através do Conselho Nacional de Justiça, tem um comitê interno, inclusive, para analisar essa questão da publicidade e dos processos judiciais, à luz da LGPD, porque o que se pensou, na verdade, quando a gente digitalizou os processos, o que se pensou quando veio essa lei da transparência, lá atrás, assim como quando a gente começou a digitalizar os processos judiciais, a gente não pensou na questão da privacidade. Agora, com a LGPD, isso precisa ser analisado. Então, da mesma forma que acontece no judiciário, vai acontecer realmente, e está acontecendo uma grande discussão com relação a isso, para estabelecer os limites, né? Não sei se o Nelson quer falar mais alguma coisa. Não, perfeito, eu acho que você abordou muito bem essa questão,
De novo, né, quando eu falo no primeiro slide lá que eu trouxe do diálogo das fontes, né, o objetivo é que as leis se complementem efetivamente. Então, não há conflito entre as leis sobre essa questão. E, especificamente sobre isso, acho que a Adriana esgotou a resposta. Perfeito. Perfeito, muito obrigado. Outra pergunta que apareceu aqui no chat para a gente é com relação da senhora Amanda Brandão, é a seguinte: o consentimento do titular também é aplicável aos casos em que o consumidor entra em contato por e-mail com a empresa e pode ter seus dados compartilhados para solucionar uma reclamação, por exemplo? Ou entende-se que o consentimento é automático ao se enviar qualquer e-mail? Essa questão do consentimento, quando que poderia trabalhar, né, sendo consentimento único, exclusivo, ou um pouco dessas hipóteses? O consentimento, veja que muito se discute a respeito do consentimento. O consentimento tem que ser expresso, então, e há uma preocupação bastante grande de como o fornecedor o controlador, vai fazer prova desse consentimento. Então, muitas vezes, este consentimento é feito de forma expressa, às vezes é imposto ao titular de dados um formulário para que ele preencha, onde ele outorga esse consentimento, e muitas hipóteses também que se trata de uma relação de compra e venda pela internet, por exemplo, então esse consentimento já deve ser realizado de uma forma diferenciada, porque não há aquele documento físico, aquele documento expresso que se faz isso, né? Ou pode ser por e-mails também, tá? Então, hoje em dia, o e-mail é uma ferramenta aceita até pelo judiciário como um documento válido, né? Algumas ocasiões, algumas circunstâncias, se exige uma forma válida para este consentimento. Dependendo do procedimento a ser utilizado, pode ser utilizado o e-mail, sim, como forma de consentimento, pode ser utilizado, mas é muito importante que se observe aí, não há como se dizer de forma geral que pode ou não pode. Temos que analisar cada caso específico a fim de entender exatamente qual foi a relação entre as partes, o que exige essa relação e como se deve ter o consentimento de forma a proteger tanto o titular quanto o controlador desses dados. Perfeito, muito obrigado. O senhor Marcos da Silva colocou o seguinte: boa noite, professor Nelson, tenho uma dúvida sobre como ocorre a defesa e acesso de dados na relação de franquia. Os dados captados por um franqueado pode ser repassado ao franqueador? Essa relação entre as empresas, franquia, franqueador, como funcionaria isso pelo âmbito da LGPD? Olha, no contrato a ser feito entre as partes, franqueado e franqueador, aqui se estabelecer de forma muito clara como ocorre esta troca de dados, tá? É muito importante que, se houver essa troca de dados e for estipulado dessa forma essa troca de dados, o consumidor precisa saber, em primeiro lugar, que haverá essa troca de dados entre eles, tá? E precisa ser muito bem regulamentado nesse aspecto, porque como vocês viram na primeira parte apresentada pela Adriana, por exemplo, há a figura do controlador e a figura do operador. Entre eles há uma relação obrigacional. Então, sempre que se estabelece essa relação, é muito recomendável que se faça um contrato entre eles, a fim de preservar esses dados que foram compartilhados, e o titular de dados deve saber que esses dados foram compartilhados e a razão pela qual esses dados foram compartilhados, a fim de que ele saiba sempre onde está e quem tem acesso a esses dados. E há necessidade de se preservar e proteger muito esses dados, porque ambos, um ou outro, evidentemente, mas ambos também em conjunto podem responder por eventuais prejuízos que causarem ao titular de dados numa hipótese de vazamento de dados, numa hipótese de extravio de dados que venha trazer, não só o extravio, mas que venha também trazer
algum prejuízo efetivo a esse titular de dados. Então, é muito importante zelar pela obrigação, pela contratação realizada entre o controlador e entre o operador, aí franquia e franqueado, né, a fim de que essa relação de preservação de dados seja feita de forma muito segura. Perfeito, muito obrigado. Nós temos outra pergunta aqui interessante, senhor Vlamir Marques. Boa noite. 1. Consentimento e aceite de uso de serviço são sinônimos? 2. Com relação, como os palestrantes veem a situação que, se a pessoa não aceita a política de privacidade, ele não tem acesso ao site ou ao app. Essa questão de eu não te dou, se você não me aceitar, acho que um pouco a farmácia também, né, tem sido um dos temas muito discutidos dentro da LGPD. E como eu falei também, essa questão é muito interessante e a gente tá vendo muita discussão com relação à política de privacidade do WhatsApp. Exatamente esse caso que está acontecendo. E se eu não aceitar, se eu não der o meu consentimento, se eu não der o meu aceite aí, no caso, no meu entender são coisas diferentes, se eu não aceitar a política de privacidade do WhatsApp, eu não vou conseguir mais usá-lo. E isso, com toda certeza, é uma afronta não só à LGPD, como ao Código de Defesa do Consumidor, porque ele está me obrigando a fornecer meus dados pessoais, que são meus, e eu tenho direito sobre ele, de entender e de consentir ou não. Então, o que ele vai fazer? Então, por exemplo, no caso do WhatsApp, ele vai pegar os meus dados e vai transportar para o Facebook, que é uma empresa do mesmo grupo. Se eu não consentir, eu não posso usar. E isso, além de afrontar o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD, existe uma questão até de uma discussão de poder econômico aí, porque hoje a gente sabe que o WhatsApp, ele é usado por todos nós para resolver a nossa vida, para trabalhar, muita gente sobrevive vendendo e comprando através do WhatsApp, então ele está acabando barrando o acesso, ele está nos obrigando, nos impondo, como consumidores, a aceitar uma política de privacidade e que ele possa fazer o que ele quiser com os meus dados. A ideia mas tudo bem, se ele precisar monetizar isso de alguma forma, se ele precisar usar meus dados com o Facebook, porque ele vai monetizar por questão de perfil de consumo e etc. A ideia é que eles façam uma política que eu tenha que dar o aceite granular, que a gente chama, o aceite por etapas. Então, você aceita que seu dado pessoal seja transportado para tal finalidade? Aceito ou não aceito? Eu, titular de dados, tenho que ter essa opção. E esse é o aceite. Opção clara e inequívoca. O meu dado vai ser transportado para tal finalidade. Eu aceito ou não aceito? E se eu não aceitar, eu posso continuar usando. Não dá para ter essa questão de ou você aceita ou você não aceita e não usa. No meu entendimento, não sei se o Nelson quer acrescentar alguma coisa, mas no meu entendimento isso afronta não só a LGPD, como o CDC. E é por conta disso que, no caso específico do WhatsApp, causou uma comoção mundial. Países do mundo inteiro notificaram a empresa. A Índia, inclusive, notificou a empresa e proibiu que ela colocasse em vigor a nova política de privacidade, exatamente porque ela vincula uma coisa a outra, sem ter o consentimento inequívoco e claro do titular de dados aceitando esse compartilhamento. Entendeu? Muito legal. Exatamente isso, né? A gente, infelizmente, vive ainda algumas situações como essa. Vamos ver se no futuro, com a lei, né, que é uma lei aí que veio para agregar, né, para mudar aí uma cultura que seja produtiva, né? Eu tenho uma pergunta para vocês, com relação à experiência de vocês mesmos. Se vocês puderem falar um pouco, o que vocês veem? Quais são as áreas mais afetadas das empresas com relação à LGPD? E o que vocês veem mais de problema no dia a dia relacionado a essa LGPD, junto ao Código de Defesa do Consumidor? Tem muita visão, né, de que a LGPD é uma coisa muito tecnológica, né, mas aquele anotação de uma reunião extremamente sigilosa que fica na sala de reunião e uma outra pessoa que não poderia ter acesso teve, né, a essas informações. O que vocês têm vivenciado hoje em dia como sendo, se vocês puderem falar um pouco sobre isso? Ana, fica à vontade, depois eu comento. A gente sempre fala que
a gente costuma falar até com os nossos clientes, quando a gente vai fazer essa consultoria de implementação da LGPD, de adequação da LGPD, a gente estabelece algumas áreas, que são as áreas mais afetadas dentro da empresa. Mas eu sempre digo, eu estou dizendo isso a título de exemplo, porque todas as áreas são afetadas. Porque se a gente parar para pensar, dentro de um fluxo de dados pessoais dentro de uma empresa, isso acontece desde a portaria até a diretoria. A gente trabalha com fluxo de dados o dia inteiro. É óbvio que o RH, o marketing, o TI, mesmo que seja externo, o TI terceirizado, ele concentra realmente uma grande quantidade de fluxo de dados pessoais. Ele tem que ter um olhar mais atento nessa implementação. E o que você falou aí no começo da sua fala é muito, extremamente importante, porque eu preciso conseguir, eu acho que esse é o grande desafio de implementar essa adequação nas empresas, é essa mudança de cultura, porque a gente precisa conseguir que todos estejam engajados e que tenham esse olhar de proteção para os dados pessoais, não só o RH, que muitas vezes vai se preocupar, porque sabe que está lidando com dados, inclusive dados sensíveis, muitas vezes, né, porque precisa, por alguma razão, mas de toda a empresa. Então, a gente entende que a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, uma educação mesmo de proteção de dados. E isso está acontecendo, a gente tem visto um movimento muito nessa direção. Eu acredito que isso vá aumentando cada vez mais, especialmente quando a autoridade vier com tudo, começar a fazer propaganda, distribuir cartilhas junto com as agências reguladoras de cada setoriais, então da saúde, da telecomunicação, isso vai realmente ter um movimento maior. A gente tem visto isso de grandes empresas, eu vou dar um exemplo do Banco Itaú, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a propaganda que está veiculando do Banco Itaú, de proteção de dados, que fala que, se não tiverem, coloca no YouTube, porque é muito interessante, eles já estão mostrando para os seus clientes, consumidores, olha, nós somos uma empresa que se preocupa com o seu dado, né? Dentro de uma forma muito leve, engraçada, inclusive, mas dizendo, olha, eu me preocupo com o seu dado, meu cliente, por isso eu estou no mercado me destacando. Ele é a primeira grande empresa que joga isso né, em rede nacional e é muito interessante mesmo. Então, a gente vê bem essa questão. Desde a portaria, o dado pessoal, o fluxo dele é total, até a gente eliminar, até a forma de eliminar, né? A gente tem que estar atento. Um aspecto interessante que não se pode abandonar é que a pandemia trouxe para nós um aprendizado muito interessante. Houve um avanço tecnológico significativo. Nós usamos, o fato de estarmos hoje aqui em contato com todos vocês, todos presentes aqui, graças à evolução tecnológica que nos faz continuar trabalhando, que nos permite a nossa atividade. E, nesse sentido, evidentemente que muitas imagens, nomes, são divulgados, né? São divulgados a cada dia, as pessoas em suas casas, usando os seus computadores, isso estamos sujeitos a atos praticados aí por estelionatários, né? E quantos vazamentos nós observamos recentemente aí, né? Alguns tribunais do Brasil foram recentemente invadidos por ações de terceiros. Então, quando se fala de proteção de dados, eu acho que nós estamos vivenciando um momento que isso é muito importante para todos nós. É inegável todo o benefício que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para o consumidor nesses 30 anos, e é inegável também todo o benefício que traz a Lei Geral de Proteção de Dados ao titular de dados. É muito bom, isto veio proteger o titular de dados, sim, e apesar disso, ainda estão ocorrendo vazamentos, mas o objetivo, principalmente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vem proteger, que vem educar, traga este princípio que eu falei, que é da educação, que é da cultura, e que as pessoas entendam a necessidade disso. Então, quando eu dei o exemplo das pessoas conhecerem os seus direitos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, é muito importante que as pessoas também conheçam seus direitos que estão lá no artigo 18 do Código da Lei Geral de Proteção de Dados, para que possam exigir isso dos fornecedores. E, por outro lado,
também o fornecedor que ciente, a exemplo do que se falou do Banco Itaú e diversas outras empresas sérias, que é a empresa que demonstrar que ela zela pelos dados dos seus titulares, né, dos seus consumidores. A partir do momento que ela demonstrar que ela está preocupada com o terceiro, sem dúvida nenhuma, ela vai se destacar no mercado, porque ela vem cumprindo o princípio da boa-fé, que eu também falei, ou seja, numa relação, eu não quero ter vantagens, eu quero ter lucro, como é uma atividade empresarial sempre objetiva, mas não às custas do prejuízo da parte contrária. Então, isso é muito interessante. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados veio regulamentar tudo isso. A cada dia, nessa evolução tecnológica, os dados são disponibilizados de forma constante e não tem dúvida. Hoje, eu acho que o artigo mais valioso que nós podemos presenciar hoje em dia é a informação. Informação é muito importante para um país, é muito importante para uma empresa, são preservados, segredos industriais são preservados, então a informação é extremamente importante hoje em dia. Nós já sabemos que a informação já permitiu aí benefícios em eleições e uma série de coisas. Então, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados veio trazer muitos benefícios, e isso é um consenso geral, sem dúvida nenhuma, e acredito que é muito importante que todos sigam essa cultura de proteção de dados, para que não tenha mais nenhuma espécie de má-fé praticada contra o titular de dados. Perfeito. Estamos caminhando para o final, tenho mais aí algumas perguntinhas, mas essa do senhor Vinícius Mota é muito interessante. A extensão da LGPD alcança os herdeiros se um paciente vem a óbito durante um tratamento. Tais dados podem ser excluídos pelos seus sucessores, caso de cujos havia assinado algum termo autorizando os dados? Adriana, fica à vontade. A LGPD protege o titular do dado, pessoa natural, pessoa física. A partir do momento que a gente pode fazer até um link com a procuração, né? A procuração dada quando pela pessoa outorgante falece, ele deixa de existir. Então, essa autorização dada pelo falecido, ela deixa de existir a partir do momento que ele faleceu. Então, a extensão da LGPD não alcança os herdeiros. As autorizações dadas anteriormente, a partir do momento que ele faleceu, ela deixa de existir. Então, a ideia é que quem trata os dados pessoais do falecido e não tiver obrigação legal, por algum motivo, vamos supor, médico, né? Você precisa guardar o prontuário por 20 anos, salvo engano, existe legislação própria para isso. Se você não tem uma legislação própria, regulamentar, que você tem que cumprir por aquele determinado prazo, aquela autorização, ela se encerra. Os herdeiros não podem interferir nessa autorização, manipular essa autorização. É interessante que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, no seu artigo 7º, as bases legais que justificam o tratamento de dados, que justificam a manutenção desses dados. Então, o direito é do titular de dados, né? Então, a partir do momento do falecimento, aquele controlador que tem eventual dado, ele só manterá essas informações desde que ele consiga preencher uma destas exigências trazidas pela própria lei. Então, é nesse sentido, e prevalece o princípio da minimização das informações, ou seja, se eu não tenho uma justificativa para a manutenção desses dados, há necessidade, eventualmente, de fazer a exclusão desses dados. A eliminação desses dados não se justifica a manutenção desses dados ainda após o falecimento. Há que ter uma justificativa clara, uma finalidade específica para isso. Nessa hipótese, eu vou citar um exemplo, um escritório de advocacia, por exemplo, que vai promover o inventário daquele falecido. Ele mantém esses dados, evidentemente, para uma finalidade específica, que é promover o inventário, levar em juízo. Uma vez terminado isso, e despedido formal de partilha e promovidos todos os registros, não há mais por que permanecer e continuar
utilizando esses dados. Eles devem ser eliminados da base de dados. E é assim que se deve promover em todas as demais, todos os demais ramos de atividade. Perfeito, muito bom. Para a gente finalizar, tem um assunto que estão falando bastante, que é com relação a essa questão das farmácias, né? As farmácias pedindo a biometria, e aí essa lei estadual, a questão do CPF. Então, eles estão trazendo bastante essas questões. Se vocês puderem passar de uma maneira geral essa questão das farmácias, ou se vocês preferirem, eu leio alguma das perguntas em específico. Eu já até li aqui, porque esse assunto é muito interessante, e esse assunto, ele aparece todas as vezes que eu estou conversando com os nossos clientes a respeito disso, sempre tem uma pessoa, quando eu estou fazendo treinamentos, workshops sobre implementação da LGPD dentro das empresas, não tem uma vez que eu faço que não tem uma pessoa que se manifesta, olha, eu fui na farmácia e me pediram minha biometria, e eu falei que eu não queria dar, mas aí a pessoa falou que era por conta da LGPD, né, que é isso que estão relatando. E biometria é um dado sensível, como também colocaram aqui já, ele só pode ser coletado com o seu consentimento expresso, então se realmente se você autoriza, eles podem coletar a biometria. Sinceramente, o que a gente pode fazer, na minha opinião, ele está completamente em desacordo com a LGPD. Não pode vincular, não pode me obrigar a me dar, a pegar um dado meu biométrico para me dar um desconto, né? E o que a gente pode fazer como titular de dados, que apareceu aqui também como consumidor? A gente pode ir atrás de reclamar. Eu até pesquisei, isso já faz uns 15 dias, né, quando eu fiquei sabendo dessa situação aqui numa farmácia aqui em Campinas. Eu pesquisei, eu não achei nada dentro de Procon, nenhuma notícia, mas imagino que no Reclame Aqui agora já as pessoas já estejam falando, porque várias pessoas já me falaram que se sentiram muito constrangidas. Então, assim, a gente não pode aceitar com que não existe uma justificativa, como o Nelson falou, eu preciso ter existe justificativa para que eles precisem de um dado tão importante meu para me dar um desconto? Será que o CPF, só o meu nome completo não basta? E se eu quiser o desconto, eu forneço o meu dado, mas eu preciso saber o que eles fazem com o meu dado. O que é feito? Porque eu estou dando o meu dado para aquela farmácia X, eu não estou autorizando, ou eventualmente, se eu quiser autorizar, é meu direito. Mas aquela contratação, eu não estou autorizando que aquela farmácia compartilhe meus dados com o plano de saúde, como eu vi aqui nos comentários, com outras redes de farmácia. Então, o que a gente vê que acontece muitas vezes, já aconteceu comigo várias vezes, você sai de uma rede de farmácias e compra um medicamento específico, dali a pouco você recebe um SMS de uma outra rede de farmácia com desconto daquele medicamento. Isso as pessoas compartilham seus dados pessoais e dados de consumo, e hábitos seus de consumo. E isso a LGPD veio regulamentar e veio barrar. Se eu, titular de dado, autorizar que isso seja feito com o meu dado, não vejo problema nenhum. São os excessos, né, que a gente precisa prestar atenção. No meu ponto de vista, essa farmácia está agindo em excesso e está se dizendo amparada pela LGPD, que foi exatamente isso que as outras pessoas me relataram. Exatamente. Doutora Adriana, doutor Nelson, quero agradecer. Antes de finalizar efetivamente o evento, quero passar a palavra para vocês, se quiserem fazer um encerramento. Guilherme, eu tenho a agradecer. Eu agradeço demais, eu estou vendo se o meu mudo aqui está ligado ou não, mas eu quero agradecer mais uma vez ao convite trazido pelo IBF, a toda a diretoria da IBF, a todos os integrantes da IBF. Agradeço especialmente você e a Bárbara também pelo todo o apoio, tá? Pelo convite, e todos os presentes também que estiveram conosco aqui. O tema realmente é bastante interessante, ficaríamos aqui bastante tempo discutindo isso, porque é de interesse intenso nosso, essas discussões, é muito importante tudo isso, vivenciamos no dia a dia, trabalhamos com isso no dia a dia, para nós é muito interessante, é muito bom, mas poder compartilhar, poder dividir com uma série de pessoas, como nós fizemos agora, é sempre uma honra para nós, então foi muito bom. Agradeço mais uma vez ao IBF pelo convite, pela participação no evento, que
que foi muito bom, e estão todos de parabéns. Muito obrigado. Obrigada também, eu também agradeço aí ao pessoal do IBEF, obrigada por essa oportunidade. É sempre muito bom falar sobre esse tema, porque toda vez que a gente conversa, e se a gente deixar, a gente vai ficar falando de várias questões que vão surgir, vamos ficar aqui mais 2 horas, porque realmente as discussões são infinitas. Então, é sempre muito bom compartilhar e aprender sempre com esse grupo. Obrigada. Obrigado. E também, além de agradecer a todos os presentes nessa noite, quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? A Unimed Campinas, a Lemos Advocacia para Negócios, a PwC, a Deloitte e a Alfinoc Ustra. Sem eles, muito não poderia ser desenvolvido aqui. Para aqueles que não conhecem a IBEF, nos procurem nas redes sociais, nos procurem no nosso site, a Bárbara, o Flávio, e entenda um pouco como funciona essa instituição. Muito obrigado a todos e desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.